Povo de casa, quem vem chegando com informações neste momento, Condomínio Descomplicado. Confira na tela. Hoje na TV As 10 nós vamos falar de um assunto super importante para o síndico, a precificação dos seus honorários. Eu estou aqui com o Bayer, que é especialista em finanças e também trabalha junto aos síndicos, auxiliando nesse processo de precificação. Bayer, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV As 10. Bayer, é um problema muito grande que a gente verifica no mercado de síndicos, a questão da precificação. O síndico sabe precificar os seus honorários? Acredito que não. Pelo menos os que eu atendi não sabiam. Precificar, tendo como base o número de unidades, é um formato correto de precificação, Bayer? Sim, na verdade, este é um dos pontos que precisa ser ponderado para que a gente faça uma avaliação correta. Também as áreas comuns e outros vieses que a gente pode dar peso, sendo que condomínios menores, o preço deve ser menor, e condomínios maiores, o preço tem que ser maior, porque gera mais demanda, principalmente de tempo do síndico na operação dele. O preço de cada síndico ele precisa ser tabelado? Como é uma metodologia adequada de cálculo, considerando a estrutura que cada empresa de sindicatura profissional possui? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. O preço não tem que ser tabelado, por quê? Porque eu entendo que cada empresa e cada síndico ele tem uma estrutura de custos diferentes. Se o síndico trabalha sozinho, a estrutura de custos dele teoricamente é leve. Se o síndico trabalha com mais pessoas, a estrutura dele para ele dividir entre a possibilidade de ganho, a possibilidade de empresas que ele atua é totalmente diferente. Então primeiro ele tem que entender qual que é os custos da empresa dele, que são os custos fixos, e a partir daí ele saber qual que é a quantidade produtiva, ou seja, quantas horas que ele consegue demandar, e a partir dali ele consegue ter um número de quanto custa a hora dele e da empresa dele, e a partir daí, aí sim ele pode verificar qual que é a demanda que aquele empreendimento em si vai estar demandando dele. Se tem mais áreas, se tem mais empreendimentos, se tem mais unidades, realmente ele vai custar um pouco mais do que um empreendimento, por exemplo, de 4 andares, sem escada, sem elevador, assim por diante, perfeito? Em resumo, Bayer, quais são os principais pontos que o síndico, especialmente o profissional, precisa se atentar quando ele vai formular uma proposta? Porque a gente verifica muito no mercado, no dia a dia, lá nas assembleias, que o síndico chega no condomínio, ele não fez um briefing, não conheceu a estrutura do condomínio, não conheceu as atas das assembleias e simplesmente apresenta uma proposta às cegas. Quais são os principais pontos? Vamos lá, quantidade de unidades que ele vai precisar atuar, quais são as áreas comuns que tem naquele empreendimento, se é um empreendimento muito antigo, se é um empreendimento mais novo, qual o perfil de pessoas que está dentro daquele condomínio. Isso tudo são pontos extremamente relevantes para que ele consiga precificar de forma correta. Qual que é a distância que aquele condomínio que ele está precificando está de onde é a base dele. E a partir daí, então, ele consegue fazer uma precificação muito mais bem alinhada. Então, primeiro, conhecer a empresa dele, e aí a partir daí saber qual que é o custo hora dele, e também conhecer quais serão os custos variáveis daquele condomínio específico que ele está fazendo a precificação. Em relação a custo, porque o custo operacional tem tudo a ver com a possibilidade de precificação para estabelecimento da sua margem de lucro operacional. Quais são os principais custos que uma empresa de sindicatura profissional possui de maneira genérica? De maneira genérica, vamos lá. Ele pode ter, com certeza tem que ter o prolabore, as despesas fixas que podem estar alocadas, por exemplo, são aluguéis, telefone, celular, e custos variáveis também, diretos à empresa, que por exemplo o custo de gasolina, os custos de impostos, que pode variar do tamanho da empresa, e claro, os custos específicos do empreendimento. Será que eu vou ter algum custo adicional, algum serviço de terceiro que você vai contratar enquanto síndico para atender aquela empresa? Por exemplo, é uma empresa que tem ali 2, 3 torres, será que não precisa uma pessoa quase que exclusiva para atender aquele empreendimento? Então, entendendo essas despesas fixas e esses custos variáveis, você consegue precificar de uma forma muito mais bem alinhada. Bayer, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes disso fica aqui o convite para que a gente faça em conjunto com a Associação de Síndicos, através da tua operação, uma possibilidade de um tabelamento mínimo, básico, entendendo esses custos para que exista uma tabela de precificação para o síndico. Bayer, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e na próxima semana nós nos vemos. Participe da Asdesk, Associação de Síndicos de Santa Catarina.